Boa noite. Que bom reencontrar encontrar algumas novas pessoas aqui no nosso meio. Sejam todos bem-vindos à Casa de Deus. É uma alegria receber cada um de vocês aqui para mais uma noite de comunhão, para mais uma noite de reflexão, mais uma noite de estudo, de aprendizado e também de recomeço, para conhecermos e meditarmos na história de homens e mulheres que viraram muitas páginas de suas vidas para que nós mesmos possamos virar a página da nossa vida. Que bom que você veio, que bom. Eu quero receber também os nossos amigos que estão nos acompanhando aí pela live ou que vão assistir essa gravação posteriormente. Vocês também são muito bem-vindos. Nós ficamos felizes com a sua presença virtual, mas sinta-se à vontade para vir nos visitar aqui em Águas Formosas também. Essa semana está especial, não está, irmãos? Até vinheta aqui, eu até tomei um susto, falei, entrei na hora errada. Mas não, eu gostei muito das palavras de Vaneusa. Eu acho que Vaneusa, ela é muito sincera e assertiva no que você fala, Vaneusa, você. E aí a Vaneusa disse que realmente tudo nessa semana está conversando, sabe? Eu falei para a Sara que as mensagens, elas já vêm direcionadas, né? O tema vem direcionado. Mas cada pregador tem a liberdade para usar aquele sermão da maneira que ele quer. Vou cortar essa parte, vou mudar esse testemunho, vou usar uma outra passagem que fala sobre isso. E a pessoa que escreveu as histórias, a maneira de abordar os textos bíblicos, tem o jeito dela. E às vezes, quando você pega esse material escrito, o jeito da pessoa que escreveu não bate com o seu jeito que tem que pregar. Mas esse sermonário, irmãos, olha, isso aqui, nem se me pedisse no final eu dava isso daqui. Você me dá seus rascunhos, eu não dou. Porque foi uma bênção para mim. Eu já li esse sermonário todo 8 vezes. 8 vezes eu li todo. E a cada dia que eu tenho que pregar, eu vou e relembro, renovo e faço as minhas anotações. E sabe quando aquilo é bom para você primeiro, ajuda muito a fazer sentido para o outro, né? E tem sido assim essa semana. Em nome de Jesus, nós vamos ser muito abençoados durante todos esses dias e acolhidos e abraçados pela música, pela decoração, pelo mimo, até pelos sorteios. Porque eu não estou ganhando nada, mas eu estou tão feliz quem está ganhando. Vocês estão assim? Eu fico vibrando, dizendo, será que é um pegador de macarrão? Tomara que não. Só brinde bom, gente. É uma semana muito abençoada. E que bom que você veio. Hoje, vire a página, ele tem o melhor enredo. Vocês sabem o que é enredo? O enredo é premiado até em Hollywood, né? Os filmes ganham premiações pelo melhor enredo. O enredo é a sequência dos principais fatos e ações que compõem uma história. É a sucessão de acontecimentos que constituem a ação em uma produção literária. O enredo é a maneira como o autor escolhe desenvolver aquela história. Quantos filmes não existem sobre José? Quantos livros não existem, né, sobre Eva, nossa personagem tão falada aqui, sobre Jesus? E cada um desses livros, ainda que fiéis ao relato bíblico, eles foram usados pelos seus autores da maneira mais apropriada ou diferenciada para transmitir uma mensagem, às vezes para um público jovem, às vezes para um público de uma criança que não sabe ler. É um livro ali que tem mais informações através da ilustração. O enredo é a maneira como o autor escolhe contar a história. O que ele fala primeiro, o que ele resolve fazer um mistério e contar depois. Deus tem o melhor enredo para mim e para a sua vida. Alguma vez alguém aqui já teve a sensação de que decepcionou alguém? É melhor perguntar quem não teve, né? Até a Isa já teve, todo mundo já teve. Até a Isa, deixa ela levantar a mão. Ela teve a sensação que decepcionou alguém. Eu não contei da experiência ontem do meu filho de 4 anos? Todos nós já sentimos, ou tivemos que reconhecer, que pisamos na bola com alguém que contava com a gente e nós decepcionamos aquela pessoa. Mas e quando esse assunto é com Deus? Já se sentiu nessa situação? Decepcionei o Senhor. Ele não esperava isso de mim. Eu podia ter feito melhor. E como é que a gente fica esperando aqui, buscando dele nessa semana a força para virar a página? Como que a gente então tem coragem de clamar esse Deus a quem nós decepcionamos? Como que nós vamos resolver essa questão? Helena, nossa personagem, tem nos acompanhado todos os dias durante essa semana. Se separou do marido, deixou um casamento abusivo e onde havia adultério, voltou para a casa dos pais, e na casa dos pais ela tentou achar de quem era a culpa. A culpa era dela, porque não ouviu os conselhos, era da sua personalidade, e ela chegou à conclusão de que a culpa era dos pais.
foi quem a criou daquela maneira, tímida, retraída, e ela brigou com seus familiares, e agora ela estava fora de casa. Foi morar com uma amiga, Cida, que arrumou um emprego para ela. E agora ela disse, agora eu vou virar a página, eu preciso virar essa página. E convivendo com Cida, uma menina muito animada, mas que tinha uma visão de vida um pouco perigosa. Cida achava que o nosso tempo de vida nesse mundo era muito curto e que a gente tinha que aproveitar ao máximo. Não vamos nos preocupar com amanhã. Vamos viver o hoje, vamos aproveitar, nos divertir, explorar todos os prazeres que nós pudermos, porque a vida é curta. E Helena não tinha sido acostumada a viver assim, sem pensar nas consequências, sem olhar lá no futuro? Não, mas ela foi contagiada por aquele ambiente. E ela, então, escolheu e começou a adotar esse estilo de vida. E sabe o que aconteceu com Helena, irmãos? Parece que a culpa desapareceu. Porque assim que ela começou a viver de acordo com a sua vontade, com as suas regras, Deus saiu do jogo. E quando Deus e as suas leis estavam de fora, parecia que nada mais estava culpando a vida de Helena. Parecia. Helena estava sendo iludida por todo aquele brilho, por toda aquela animação, por todo aquele novo capítulo que estava sendo escrito na sua vida. Mas a verdade é que, assim como Eva, ela era livre e estava tomando uma decisão consciente de abandonar o caminho que ela conhecia, abandonar os conselhos e os direcionamentos do seu pai para viver daquela maneira. A liberdade plena que muitas pessoas como Cida acreditam que existe quando a gente vive sem lei, sem regra, é um engano, irmãos. É um engano completo. Porque como é que você sabe o limite de alguma coisa se não existe um parâmetro? Como é que você sabe o que é bom? Como é que você sabe o que é azedo? Você precisa de um parâmetro, você precisa de um limite, você precisa de uma referência. E eis o que a lei é para nós. Qualquer tipo de lei. Como você sabe que você está acima da velocidade? Porque naquela via há uma legislação que indica a velocidade. Em alguns lugares é 20 quilômetros, áreas residenciais. Em alguns lugares, em autoestrada, pode ser 100 quilômetros. Mas existe um limite para que você diga, aqui eu estou acima da velocidade, aqui eu não estou acima da velocidade. E muitas vezes, no nosso afã de dizer, eu quero virar a página, eu preciso virar a página, a gente vira a página, mas vira de qualquer jeito. E será que vale a pena? Será que qualquer mudança serve? E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite, através da história de um homem, como muitos na Bíblia, que tiveram uma mudança de 180 graus. Veja bem, vamos aprender isso aqui, que tem gente que se confunde, né? Do 0, 180, 360 graus, nós temos uma volta completa, né? Então, às vezes, a gente quer dizer que a mudança foi total e a gente diz que a pessoa mudou 360 graus. Não, está errado. Se você falar isso, você está dizendo que ela voltou onde ela começou, né? Então, por isso que a mudança, ele estava aqui, ele foi para o extremo oposto, 180 graus. Teve a sua vida transformada, até o nome desse homem foi mudado, de enganador para príncipe de Deus. Alguém sabe de quem eu estou falando? Jacó. Temos até um representante aqui hoje na igreja. Jacó teve a sua vida transformada. Você que trouxe a sua Bíblia, o seu celular, abre em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25. Nós vamos ler alguns trechos sobre a história desse homem transformado, desse homem com tantas páginas viradas. Páginas importantíssimas que nos alcançam até os dias de hoje. Gênesis capítulo 25, lá o primeiro livro da Bíblia, é muito fácil de encontrar, a partir do verso 21. Antes da leitura, eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta, fechar os olhos e mais uma vez nós vamos falar com Deus. Querido Pai, Senhor, mais uma vez nós temos a Tua palavra diante de nós. Quem somos nós? Nós não somos nada, somos o pó. E o Senhor tem a revelação suprema, traduzida na nossa própria língua. O Senhor tem aqui a manifestação do seu caráter e o seu plano de salvação para cada um de nós. Nos permita humildemente nessa noite acessar esse plano para nós. E que Ele nos transforme agora e até a eternidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Capítulo 25 de Gênesis, a partir do verso 21, diz assim na minha Bíblia. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos.
Os 2 bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O verso 23 continua. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão 2 nações. Desde o começo, elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. A história de Jacó é uma daquelas histórias que eu guardo aqui comigo no meu caderninho da eternidade e eu falo, Senhor, como que ia acontecer se Jacó não tivesse tomado o enredo da sua vida nas suas próprias mãos? Parece que a história de Jacó começou errado. Porque, veja, no ventre da sua mãe, Deus já tinha profetizado dizendo que o mais velho serviria ao mais novo, que ele seria pai de uma grande nação, assim como seu irmão. Jacó estava sendo escolhido para ser o herdeiro espiritual daquela família, o herdeiro material daquela família, mas ele não nasceu primeiro. E o direito de primogenitura do povo de Israel ele é estabelecido pela ordem de nascimento. E mesmo eles sendo gêmeos, graças a Deus, eles não saíam ao mesmo tempo da barriga de Rebeca. E o primeiro que nasceu foi Esaú. Isaac veio agarrado, Jacó veio agarrado, vocês não me deixem confundir os nomes não, me corrijam. Jacó veio agarrado no calcanhar de Esaú. E ali, o herdeiro espiritual, o primogênito, ele recebia todos os privilégios daquela família. E Esaú já foi crescendo, sendo preparado para aquilo, mas ele não apreciava esse privilégio, irmãos. Ele achava que era um fardo para ele liderar a família, buscar o conselho de Deus, ser responsável não só pelos familiares, os herdeiros, os filhos, né? Aqueles que iam casando, mas os servos, porque Isaac era muito rico. E toda aquela família era como uma tribo. Todos eles respondiam ao patriarca. E era essa posição que Esaú ia assumir. Mas ele não queria. Ele queria a riqueza, as festas, a algazarra, era isso que ele queria. E Jacó não. Jacó cresceu tendo amor e sendo temente a Deus. Ele apreciava aquilo de todo o seu coração. E aí eu te pergunto, como eu já me perguntei muitas vezes, por que Deus não fez Jacó nascer primeiro? E estava resolvido, não é mesmo? Por isso que eu quero perguntar. Jacó, por isso que eu quero perguntar para o Senhor, como que o Senhor ia resolver se Jacó não tivesse feito o quê? Alimentado em seu coração uma obsessão tão grande pelo direito de primogenitura, que na primeira oportunidade que ele teve, o que ele faz? Faz com que seu irmão mais velho, Esaú, venda esse direito para ele, por um prato de lentilhas. Esaú era muito descabeçado, gente, porque não tem condição. Ele estava trocando todo o dinheiro dele, todo o status, a posição, por um prato de comida. Não é possível que naquela época não tinha uma maçãzinha numa árvore para ele, né, esperar cozinhar a caça dele. Mas foi o que ele fez. Veja, nós podemos olhar para Deus e nos questionar, como eu já me questionei assim muitas vezes. Mas você pode olhar para a sua própria vida e ver situações que são aparentemente incoerentes. Quem estava aqui sábado viu uma história da minha vida que eu contei. E a nossa história, ela é muito interessante, ela é surpreendente por causa do pecado, irmãos. Deus sonhou para nós um começo perfeito. Nascendo no Éden, né, nós viveríamos num planeta perfeito em que todas as coisas seriam maravilhosas. Mas a maioria de nós, pelo menos, nasceu numa maternidade, em meio às dores do parto da nossa mãe, lutando para sobreviver desde o primeiro segundo. Para sobreviver, para ser amado, para ser valorizado, para ser acolhido. Essa é a história da nossa vida. Então, as incoerências que nos acontecem, elas são aparentes. Porque quando as páginas do nosso livro são passadas, lá, muitos capítulos à frente, é que a gente entende como aquilo que não nos era compreensível num primeiro momento, há muitos anos atrás, fez com que nós chegássemos a um determinado lugar. Como aquilo agora faz sentido, como aquele sofrimento ou aquela perda nos dirigiu para o lugar em que nós estamos vivendo agora, ou para aquela situação que está acontecendo conosco. Não foi diferente com Jacó, que no primeiro momento pensava, alguém tem que fazer alguma coisa. Deus disse que o direito é meu, mas quem vai fazer? Quando vai fazer? E Jacó decide fazer, e não sozinho, com a ajuda da sua mãe. Rebeca tentava convencer Isaac a dar o direito de primogenitura para Jacó. Ela queria que desse para o filho mais novo, mas Isaac não abria mão.
O direito é de Esaú. Ele é o primogênito, é ele que vai receber. Esse conflito familiar chegou ao ponto de que Isaac decidiu dar o direito de primogenitura, que era um evento, uma festa, toda a família se reunia para aquela solenidade. Ele resolveu fazer essa entrega às escondidas. Ele não ia contar para ninguém, ia ser ele e Esaú, Isaac e Esaú. Mas Rebeca percebeu, quando ela ouviu, pedindo que seu filho mais velho fosse preparar uma caça especial, ela disse, ele vai fazer agora a entrega da bênção. Ele vai entregar o direito de primogenitura para Esaú. E ela corre para Jacó. E ela deve ter ido temerosa. Porque enganar o pai, irmãos, não é uma coisa simples só nos nossos dias, não. Era uma coisa grave naqueles tempos. É uma coisa ainda hoje que nos submete à maldição. Tanto que o 5º mandamento de Deus nos diz o quê? Honra teu pai e a tua mãe. Diz, esses seres humanos que te botaram no mundo merecem o mínimo de dignidade. Merecem. É uma obrigação e um dever cristão que nós temos que ter com eles. E então, Jacó não se deixou abalar nem por esse medo. E ele diz, então nós vamos enganar o nosso pai. E então ele se veste como Esaú, tenta simular a pele de Esaú, que era muito peludo, e faz com que a bênção caia sobre ele, e não sobre o seu irmão, a quem era de direito. Mudança do jeito errado, irmãos, não traz bênção. Jacó trouxe sobre si, sobre a sua família, um peso e uma perda terríveis. Rebeca, que tinha um filho que gostava da vida familiar, cuidava da lavoura, cuidava do gado, tinha temência a Deus, gostava de resolver as questões ali entre os servos, entre a família, que gostava disso. O filho que estava mais perto dela, esse filho vai embora para nunca mais voltar. Porque a ira do seu irmão era tão grande que estava a ponto de matar Jacó. E ele tem que fugir. E eles nunca mais se encontram. Rebeca morre e ela nunca mais encontra seu filho Jacó. Jacó tinha a bênção do pai, a bênção familiar. Ele tinha a herança da família, mas não tinha um lar, irmãos. Agora ele era um peregrino, errante pelo mundo. Nessa história, eu penso, quantas coisas Jacó tinha necessidade, tinha vontade de mudar na vida dele. Ele devia olhar ansioso e pensar, quantas páginas eu preciso mudar. Mas não basta saber que a gente precisa mudar. É preciso virar a página da maneira certa, no momento certo. Talvez alguns de nós precisamos virar alguma página no nosso casamento. Talvez algum pai precisa mudar a maneira de lidar com seu filho. Ou o filho mudar a maneira de lidar, de honrar os seus pais. Talvez alguns de nós precisamos solucionar problemas. Alguns de nós podemos ter perdido dinheiro, perdido o nosso negócio, perdido alguma coisa muito séria, perdido a saúde. Talvez tenhamos perdido o valor próprio, ou até a coragem de enfrentar a vida. Porque tem gente preso, irmãos, a um emprego que oprime tanto essa pessoa que levantar de manhã a cada dia é uma luta. Talvez você precise transformar e virar sua página sobre pontos de vista dos muitos temas que existem na nossa vida. Por exemplo, aborto. Eu tive uma experiência na minha mudança de ponto de vista sobre o aborto. E eu sei que a gente tem muitos jovens aqui, eu quero compartilhar isso com vocês. Eu me formei no curso de Direito. E é um ambiente muito feminista, né? Como qualquer faculdade vai ser. Mas, como boa cristã, eu sempre fui contra o aborto. Sem muita reflexão, sem muito estudo sobre isso, Deus é o Criador da vida, não cabe a nenhum de nós determinar o momento de tirar a vida. Mas no nosso ordenamento jurídico, existem 3 casos em que o aborto pode acontecer. O primeiro caso, se a gestação oferece risco de vida para a mãe. Então, nesse caso, a gestante pode escolher abortar. Se o feto é anencéfalo, se já é comprovado por exames que ele não tem cérebro, então essa criança não tem expectativa de vida nenhuma. Mas lembre-se que isso é uma previsão legal, a pessoa não é obrigada. E eu conheço casos de pessoas que deram à luz a crianças anencéfalas que viveram 2 anos. E o terceiro caso, o caso de uma gravidez que veio em consequência de um estupro. E aí eu ouvia esses casos, principalmente esse do estupro, e eu pensava, uma coisa me incomodava nisso, mas eu dizia, não, tem que abortar mesmo, é terrível, uma mulher passar por isso deve ser uma coisa terrível, e ter que carregar essa criança, mas eu falava e atrás ficava, como é que fala, aquela pulga atrás da orelha, né? Eu dizia, mas será?
Até que um dia eu ouvi uma palestra de uma juíza. Uma juíza. E ela dizia nas palavras dela, ela dizendo que essa era a pior opção a ser oferecida para as pessoas. Porque quando a gente coloca essa opção para que uma mulher que passou por um trauma, por um crime, por uma coisa horrenda, como é o estupro, quando você coloca essa opção, você não está dando a opção porque você está valorizando a vida da mãe. Você não está fazendo isso. E muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo, essa criança não vai ter qualidade de vida, ela vai ser rejeitada por essa mãe, que realmente aquela criança é uma lembrança daquele trauma. Quem quer ficar sendo constantemente lembrado daquilo? A mãe não vai ter qualidade de vida, mas onde, irmãos, nós exercemos esse tipo de julgamento? Onde nós exercemos quem merece ou não viver? Então, isso abre margem para muitos tipos de julgamento. E uma criança com síndrome de Down? E uma criança que tem uma deficiência física? Ela também não tem o desempenho dela no mundo comprometido? Mas nós nunca cogitamos tirar a vida daquela criança por isso. Quantas gravidezes foram levadas adiante de maneira indesejada? Porque às vezes a mãe, ou mesmo num casamento, não queria engravidar. Ou porque achava que não era o melhor momento. Quantas pessoas em relacionamentos normais hoje em dia querem a aprovação livre do aborto como uma forma de método anticoncepcional? Eu estou no meio da faculdade, vai atrapalhar a minha vida. Então aborta. É outra vida que não tem nada a ver com o seu caso. Tem nada a ver com você. Infelizmente, mesmo no caso de estupro, quando eu ouvi isso, eu falei, é isso que eu penso. E aí, eu comecei a ler. Eu comecei a ler sobre o assunto. Por que as pessoas defendem tanto e querem tanto levar esse tema adiante? Por que às vezes a gente é tão levado a dizer não, o aborto é um direito feminino, ou até levado a dizer não, não deve abortar, sem fundamento? Leia, estude, talvez você precise mudar a sua maneira de pensar sobre esse assunto também. Isso são coisas para você virar a página. São páginas a serem viradas na sua vida também a respeito disso. Mas, para que esse processo aconteça, em qualquer um desses temas que eu falei para vocês, a gente precisa de paciência, perseverança e fé. Aí você me pergunta, onde digita isso no Google? Porque a gente não tem isso hoje. Para nós é tudo rápido. Cadê o Wi-Fi da igreja? Cadê o meu 3G não está pegando? Cadê? A mensagem no WhatsApp é assim. Você manda e fica vigiando a pessoa. Eu achei que era um dispositivo para a gente se comunicar quando a gente pode. Eu mando mensagem de madrugada quando me dá, e tem gente que manda e fica assim, me perdoa, fulano, que eu estou te mandando mensagem essa hora. Mas eu falei, mas gente, eu só vou escutar no outro dia, né, 7 horas da manhã. E é tão prático, mas tem gente que manda e quer que você responda na hora. Né? Fica lá, vixe, já vi as 2 setinhas azuis, aquilo ali é a maldição na vida do ser humano. Apareceu os 2 cheques azuis, por que não me respondeu? Até agora não me respondeu. Liga, tem gente que liga. E aí, fulano, o negócio que eu estou esperando a resposta até agora. Mas tem 10 minutos que eu vi sua mensagem, não deu nem tempo de eu perguntar aqui se vai dar certo ou não. A gente quer tudo para ontem. E determinadas mudanças, quanto mais importantes, elas levam tempo. E às vezes elas exigem esforço de nós. E a gente não vai conseguir chegar na academia e levantar. Quanto que é muito? Eu não sei, para mim 10 quilos é muito, eu acho. Levantar 50 quilos na primeira semana. Mas bem que a gente queria, né? O meu marido já contou a experiência da barra, né? Eu também achava que aquilo era a coisa mais fácil do mundo, gente. Que você olha as pessoas fazendo assim, né? Nossa, aquilo é muito fácil. Eu nunca consegui subir naquilo, irmãos. Nunca. De subir aqui, ó. Nunca, não chego. Até aqui o cocoruto só. É difícil. Mas a gente quer já chegar arrebentando. Não dá certo. Ainda que seja uma mudança necessária. Jacó foi lá e atropelou tudo. E agora, longe de casa, ele não tinha coragem de se voltar para o Deus que ele tinha decepcionado. Sozinho, porque é assim que a gente se sente. Envergonhado, culpado. A gente se sente mais só do que nunca, irmãos. E a gente não tem a quem recorrer. Mas é a Ele que a gente tem que recorrer. É a Ele a quem nós temos que nos voltar e decidir. Quando vai acontecer, Senhor, o ponto da virada? Porque agora o Senhor vai ter que fazer alguma coisa. Porque a gente atrapalhou tudo. Passou o carro na frente dos bois. E o ponto da virada de Jacó veio numa noite em que ele fez de pedra o seu travesseiro. Ali ele deita
E de uma maneira muito íntima, porque ele já tinha sido íntimo de Deus. Mas por escolha própria, tinha tirado Deus da história e falou assim, Senhor, dá licença, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Eu vou resolver esse caso. E aí a vida dele ficou muito mais difícil do que podia ser. Eu acho que tinha tudo para Esaú abrir mão daquele direito de primogenitura. Ele podia ter recebido a bênção e dali uma semana ele ia falar, não aguento essa vida, ia fazer igual o príncipe Harry. Ia falar, toma, eu entrego todos os meus direitos reais aqui. Jacó, talvez isso acontecesse. Eu não sei, mas Deus ia dar um jeito. Se Deus diz, irmãos, que vai fazer, Ele vai fazer. No tempo certo, na hora certa, da maneira certa, Ele move céus e terra. Não duvidemos e esperemos com fé e paciência. Naquela noite, eu imagino Jacó, então, de uma maneira constrangida, pedindo para Deus, Senhor, me ajuda, me dá um sinal. Será que essa história tem uma reviravolta? Será que ainda sobrou alguma página para ser virada? Porque talvez ele pensasse que fosse o fim do seu enredo ali. E ele dorme, depois de clamar a Deus um sinal. Vamos ler juntos qual foi, então, o ponto da virada de Jacó? Capítulo 28. Se você deixou a sua Bíblia aberta, só umas 2 ou 3 páginas para frente. Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 10. Gênesis 28, verso 10. Nós vemos Jacó nessa noite muito triste, depois de ter conseguido o que ele tanto queria e perder tudo o que ele nunca imaginou que ia perder. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai, Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que eu prometi. Amém? Irmão, eu quero que você ouça essas palavras dirigidas para Jacó, como sendo dirigidas para você. Olha o final do verso, não deixarei você enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo aquilo que eu lhe prometi. Agora, para você conhecer todas as promessas de Deus para você, você tem que ler o manual de vida dele. Você tem que ler a Bíblia e clamar a Ele por essas promessas. Senhor, transforma isso daqui, transforma esse capítulo da minha história no casamento, transforma essa minha vida que eu estou acomodado. Espiritualmente a gente precisa de uma renovação. Quem é crente há muitos anos, irmãos, a gente aprende o caminho da roça igual a vaca. O caminho da roça não, é o caminho do boi mesmo que fala, né? É o caminho do boi, o trilho do boi. Só vai por aquele lugar, a gente faz as mesmas coisas, sem conseguir se renovar. E isso é motivo de preocupação. Sabe por quê? A sua página está estagnada. Deus não mandou você botar um marca-página aqui na sua vida espiritual. Ele quer que você continue a virar, e a crescer, e a se desenvolver, e a se renovar espiritualmente. Depois, então, que Jacó orou, irmãos, e recebeu esse sonho, e essas palavras de Deus, veja o poder da oração. Eu que acho uma das coisas mais bizarras, eu deitaria no chão duro. Eu não acho que eu ia pegar uma pedra e escorar a cabeça. Gente, a nossa cabeça é só osso. Qualquer coisa que a gente encosta assim incomoda. Mas eu imagino que depois desse sonho, aquela pedra se transformou em travesseiro. Que Jacó dormiu ali, tranquila e confortavelmente naquela pedra. Porque agora ele tinha recebido a renovação que ele precisava. Agora eu vou mudar de vida. E ele levanta dali. Nós vemos que Jesus, irmãos, é o caminho da virada. Não há mudança sem Cristo. Não tente pelas suas próprias forças, porque vai dar errado. E vai dar mais trabalho para reescrever essa história. Mas ele reescreve. As mais difíceis, as mais complicadas, ele reescreve. Ele só queria que você não sofresse tanto. Ele só não queria que eu sofresse tanto. Então, vamos ajudá-lo nisso. Jacó agora decide, eu não vou tomar a frente das coisas, é o Senhor.
e encontra uma nova família. Vai viver com Labão, que se torna seu sogro, mas ele vive 20 anos, irmãos, depois de enganar tanto. Agora vive 20 anos com injustiças, uma em cima da outra. Ele tentava prosperar e seu sogro, com inveja, vinha e tentava de todas as maneiras, mudava o gado. Deus sempre abençoando a vida de Jacó. E por que ele não saía de lá? Sabe por quê? Primeiro, porque ele tinha medo. E às vezes a gente está determinado e diz, eu reconheço que eu preciso mudar, Deus vai me dar força para mudar, mas tem que encarar aquela pessoa. Tem que voltar a falar daquele assunto. Sabe aquele assunto com aquele parente seu que na mesa do Natal você só... Feliz Natal. Nem conversa direito, você vai ter que tocar naquele assunto. A gente não quer encarar. E Jacó morria de medo de Esaú. Ele tinha medo da reação de Esaú. E ele imaginava, desejava aquele encontro, desejava a reconciliação, mas não tinha coragem de encarar seu irmão. E ao mesmo tempo ele dizia, é isso que eu mereço, é esse tratamento de Labão que eu mereço, por causa de tudo que eu fiz. Igualzinho a gente faz. Igualzinho a gente faz. E levou 20 anos para que Deus conseguisse tirar Jacó daquela página tão triste da sua vida, para que ela fosse virada para o lugar em que ele deveria estar. Para a terra que era a sua herança, para o exercício da primogenitura que Deus tinha dado para ele. E Jacó, então, se levanta e vai em direção a Esaú. Esse encontro não foi fácil, ele tremeu nas bases até o último segundo. Mas veja, irmãos, vá com medo, mas vá. Essa é a mensagem que Jacó deixa para nós. E ele foi porque era a vontade de Deus. E ali, prestes a encontrar com seu irmão, Jacó tem um encontro com Deus. Leia comigo o capítulo 32 de Gênesis, verso 26. Capítulo 32 de Gênesis, verso 26. O encontro de Jacó com o Senhor. Num vale, fazendo as suas últimas orações, clamando a Deus para que derramasse misericórdia sobre aquele encontro e que tudo desse certo, nós lemos. O homem disse, Jacó se encontra e começa uma luta. E eles passam a noite toda lutando, e aqui nós chegamos nesse trecho do verso 26 do capítulo 32 de Gênesis. Deixe-me ir, disse o homem, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó, naquele momento, percebe que, ao perceber que ele não tinha lutado com um homem comum, não era um guerreiro, não era o inimigo, mas era o próprio Cristo, que ao tocar na sua coxa, o deixa manco, o deixa claudicante, quem lembra? O deixa claudicante para sempre. Ele percebe que era Deus e ali ele diz, você não vai sair daqui sem me dar uma bênção. Eu não vou sair daqui, Senhor, sem a sua bênção. E essa noite, então, eu quero encerrar com 4 lições para que nós possamos recomeçar algum capítulo da nossa vida, tiradas da história de Jacó. Primeiro, virar a página exige a confissão e o perdão dos nossos pecados. Irmão, se a gente não chamar o pecado pelo nome, se a gente não reconhecer a nossa responsabilidade em muitas lutas e problemas que estão em volta de nós, e não buscarmos receber de Deus e receber do nosso próximo muitas vezes, o perdão, essa virada de página não vai acontecer. Ou não vai ser sincero o suficiente. Ou você não vai conseguir recomeçar. Porque quantas vezes, eu sei que você já fez isso, que eu já fiz. A gente diz, tá bom, vamos esquecer o que passou, de hoje em diante é uma nova história, deixa o que ficou para trás para lá, como se a gente pudesse passar por cima das coisas de uma maneira negligente. Não dá. Existe problema, existe culpa, precisa ser resolvido. Mas assim que você receber o perdão de Deus, como nós vimos ontem, aceite, se liberte da sua autocondenação e peça perdão. Restitua, recompense aquele que você prejudicou. E siga em frente para o segundo passo, para a segunda lição. Virar a página, irmãos. É lindo, é bonito, a gente quer, mas não é fácil. Jacó lutou. Não diz que Jacó conversou, que Jacó debateu. Não, ele lutou. Foi um embate físico, desgastante, suorento, ficou descabelado, machucado, arranhado. É cruel. Você tem que lutar. Tudo que vale a pena nessa nossa vida terrestre, tudo tem luta, irmãos.
Nada que vale a pena nessa vida vem fácil. Nada. E para a sua salvação? E para a renovação da educação dos seus filhos? Para a restauração do seu casamento? Você não vai lutar com unhas e com dentes, como a gente diz por aí? E mais, o terceiro ponto. Virar a página demanda paciência e esperança. Porque não adianta você partir com tudo para cima hoje e dizer, amanhã, nossa, hoje eu estou cansado. Já dei tudo que eu podia dar. Estou orando há 15 anos para a conversão do meu marido, não aguento mais. Não. A noite toda durou aquela luta. A noite toda, não foi de uma hora para outra. Irmãos, é um simbolismo tão bonito na noite. Nós sabemos como é duro e como é pesado os sofrimentos que nós enfrentamos. E eles são mesmo como a escuridão da noite. Parece que não vai passar, a gente não consegue enxergar direito, nada tem prazer, a gente sente o peso daquilo que a escuridão, a negritude traz. Mas aí vem a beleza na história de Jacó. Com o amanhecer, vem a descoberta que ele não estava lutando com qualquer um. Você pode passar por uma noite muito longa na sua vida. Um capítulo escuro que parece que não vai ter fim. Mas se assim como Jacó, você estiver pautado nos princípios da palavra de Deus, você vai ver o sol raiar para você. E assim como Jacó, você vai poder dizer, Senhor, não me deixes sem me abençoares. E Ele vai derramar sobre você as bênçãos. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O salmista nos garante isso em Salmos. Por último, então, virar a página requer aceitar o toque de Deus. Deus encosta fisicamente em Jacó e ele perde a mobilidade das suas pernas. Mudou a fisiologia de Jacó. Sabe, irmãos, existem mudanças fisiológicas que nós precisamos fazer. Às vezes estéticas, sobre a nossa vestimenta, sobre a maneira da gente se comportar, a maneira da gente falar. Existem mudanças que são fisiológicas, a respeito de tratamentos de saúde, da nossa alimentação, a respeito de produtos que nós usamos, até na nossa casa, ou no nosso corpo, que não são os melhores. E às vezes Deus vai tocar você para fazer essa mudança. Esteja disposto e pronto para ouvir onde Deus quer tocar na sua vida. Porque Ele precisa que isso aconteça. Um dos significados do nome de Jacó, como aparece na Bíblia, ele é Israel, né? O novo nome que ele recebe agora é Israel e significa aquele que luta com Deus e prevalece. Se você perseverar com o seu esforço diante de Deus com paciência, você vai alcançar as bênçãos que Ele promete derramar para você. Deus nos chama para uma virada. E só você sabe qual é a sua. Um sermão como esse é para alcançar todo tipo de pessoa em todo lugar. Porque aqui, a gente, essa é o terceiro testemunho que a gente está assistindo de irmãos nossos aqui. Cujos aspectos da vida a gente nem sabia, nem sonhava. E a gente vive a nossa vida assim. A verdade é que as piores partes estão bem escondidas e abafadas no nosso quartinho da bagunça. Mas Deus conhece. E Ele diz, vamos faxinar esse quartinho. Vamos virar essa página para escrever uma nova história. Vamos recomeçar. Hoje eu quero desafiar você a clamar pela virada de página que o batismo faz por cada um de nós. Axa usou uma expressão muito interessante e ela dizia assim, eu procurei o Senhor, né? Eu buscava o Senhor, essa vida é estranha, não faz sentido, e não faz mesmo, quantas vezes não faz sentido. Eu oro todos os dias por um menino de 6 anos que está num tratamento contra a leucemia, combatendo a leucemia, passando por coisas que eu nem imaginava que era assim, anestesia geral, para receber uma quimioterapia na medula. Só 6 anos. E a gente diz, Senhor, como é que o Senhor vai continuar essa história? Qual é o objetivo final disso? A gente não entende, a gente não sabe. Mas se a gente perseverar, mesmo nesses momentos em que a vida nos coloca de joelhos, se a gente persevera e vira mais uma página, aquela última página que a gente consegue com o restinho da força que nos resta, nós conseguimos ler mais um capítulo que Deus escreve para nós. A fé e a perseverança nos levam a esses lugares. O batismo talvez seja a necessidade de muitos de nós aqui. E você pensa, mas vai ser muito difícil. Talvez vá, mas vai valer a pena. Talvez hoje aqui, muitos de nós, ao ouvirmos algum toque, alguma palavra, alguma menção aqui dessa mensagem, diz, puxa, isso aqui é uma página que eu preciso virar, eu não tinha pensado nisso.
use essa noite para se comprometer com o Senhor, a escrever, a permitir que Ele escreva esse novo capítulo no qual Ele tem te tocado. E só você sabe, e só importa para você. Nessa noite, eu desafio você a deixar o choro, a deixar de lado a dor, assumir a luta com a força que o Senhor te dá e virar mais uma página para recomeçar. Nós vamos ouvir uma música agora. E você vai ser desafiado a partir deste momento a se comprometer com o Senhor e usar de um simbolismo, de uma solenidade, porque nós somos muito cativados por isso. E eu quero desafiar você que tem uma necessidade de mudança e que deseja começar hoje. Você vai caminhar do lugar em que você está, em espírito de oração e em silêncio, sem falar nada. E você vai vir até a frente aqui do altar, simbolicamente, porque você e Deus sabem do compromisso que vocês estão assumindo. É por o batismo, por uma vida nova, pelo reavivamento, tantas coisas que nós podíamos listar aqui essa noite, mas você e Deus sabem. Esses passos vão te ajudar a caminhar cada vez mais na direção da vontade de Deus e permitir que Ele escreva na sua vida o capítulo mais bonito que poderia ser escrito. Tome a sua decisão e se entregue ao Senhor mais uma vez para recomeçar.